claro, a gente vai continuar falando sobre esse assunto aqui nos nossos estudos, porque, olha, tem aquela dúvida, proteína animal, proteínas suplementadas, todo tipo de proteína que são utilizadas para um treino. Tem até proteína vegetal. Você sabe qual a diferença delas? Onde você deve utilizar? Nós vamos descobrir agora com o nutricionista Dr. Iago Medeiros, que está aqui comigo nos estúdios para falar um pouquinho sobre isso, já juntando o que a gente acabou de fazer aí nessa matéria sobre a importância dos exercícios físicos. E claro, os suplementos também vêm como base essa questão da proteína para dar um up mais nesse exercício. Como é que a gente pode estar utilizando de maneira que seja saudável e benéfico para a atividade física, juntar aí as proteínas com a atividade física? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Uma coisa muito importante que toda pessoa tem que avaliar na sua alimentação são as fontes de proteína. Por exemplo, você tem fontes de origem animal, que muitas vezes você consegue encaixar no café da manhã, como um queijo, como um iogurte, que são derivados. Você também tem as proteínas de origem animal, geralmente no almoço, no jantar, como o peito de frango, a carne vermelha. E você também tem proteínas de origem vegetal, que muitas vezes tem um bom custo-benefício. Às vezes a pessoa que está em casa pode não conseguir consumir uma quantidade de proteína muito alta. Ah, Iago, o peito de frango está caro. Mas com certeza a pessoa consegue casar um cereal como arroz ou como cuscuz com a leguminosa como feijão. Então a pessoa também consegue a proteína quando ela junta o cuscuz com feijão, o arroz com feijão e diversas outras opções de proteína nesse sentido. Exatamente. Vamos tirar todas essas dúvidas, inclusive o pessoal de casa, se quiser participar, pode mandar sua mensagem de áudio, né, que a gente pode aqui repercutir com o Dr. Iago, qualquer dúvida que você tenha relacionada a alimentos, a suplementos, a como melhorar o seu treino, pré-treino, pós-treino, tudo isso a gente vai tirar dúvidas agora. Aproveita esse momento, o nosso WhatsApp é esse que está passando aí na telinha. Manda sua pergunta, mensagem de texto também ou de áudio que a gente vai repercutir aqui junto com o Dr. Iago. E aí eu já faço essa pergunta, essa questão de utilizar alimentos antes de treinar. O que é mais indicado para dar energia e força? Porque muita gente quer fazer aquele treino que foi passado na academia, tudo direitinho, mas está sem disposição. E aí? Olha, puxando um pouco da parte de proteína, muita gente utiliza proteína pré-treino. Na verdade, a gente sabe que as fontes de carboidrato são mais importantes para que você consiga ter uma boa performance. É por isso que em toda corrida que tem, sempre tem frutas. Geralmente o grupo das frutas como melancia, banana, elas são mais assertivas na questão da força. Muita gente diz, Iago, o que é glicemia? Sabe quando você está com a vontade de viver, o açúcar está bem no sangue? Então, aquele é o ponto para treinar. Muitas pessoas esquecem de comer isso pré-treino e aí quando é durante o treino passa mal, desmaia, Verdade. Não rende no treino. Muitas vezes poderia ter feito um café da manhã, poderia ter feito um lanche entre o café e o almoço com uma porção de carboidrato fácil, como uma fruta, como uma maçã. Muitas vezes uma fruta como laranja, tangerina, elas são altamente digestivas e fáceis de encontrar. Muito bem. A gente fica muito na dúvida com relação o tal do ovo. Por que eu digo o tal do ovo? É considerado um dos melhores alimentos que a gente tem e considerado como um alimento que dá também músculo. E muita gente fica naquela ideia, estou com um treinamento aqui na academia, mas eu quero acelerar a questão do meu ganho muscular. Que tipos de proteínas nós podemos estar utilizando e até que ponto realmente o ovo ele é benéfico nessa questão da construção de músculo? Ó, existe uma polêmica muito grande por trás do ovo por conta do colesterol. Principalmente na década de 70 e 80, os ovos foram associados a problemas cardiovasculares. Isso. Hoje, a gente já se sabe que a maior parte do nosso colesterol, então quando você faz um exame de sangue, na verdade aquele colesterol é produzido pelo próprio corpo, derivado de alimentos como excesso de massas, excesso de pães. Então quando a gente está falando de uma proteína como um ovo, ela encaixa muito bem em todas as refeições. Porém tem o seguinte, o ovo, ele tem a parte da clara, que é a proteína pura, e tem a gema. E sim, de fato, a gema carrega um pouco de gordura. Então, dependendo da quantidade de ovos que você está ingerindo no dia, você pode sim vir a engordar ou a ter problemas por conta do excesso. Muitas vezes não por conta do ovo, mas por conta do método que foi preparado. Excesso de margarina, excesso de manteiga, ovos fritos. Às vezes a gente come na rua não sabe como aquele ovo foi preparado. Isso. Que é totalmente diferente de você comer, por exemplo, um ovo cozido, que não vai adicionar nenhum tipo de gordura. Exatamente, a gente vê muito isso nas dietas aí de quem é maromba aí de academia, colocando mais a clara do que a gema, tá aí pra gente certificar dessa situação. A gente tem perguntas já na tela, muita gente querendo interagir, vamos colocar aqui mais uma pergunta, vamos lá? Coloca na telinha. Eu não gosto muito de carne vermelha, gosto mais de frango. Tem algum problema do ponto de vista nutricional? Era uma pergunta que eu também gostaria de fazer. Eu prefiro mais o frango também.
E já ouvi falar muito e andei fazendo algumas pesquisas que o frango ele também dá, digamos assim, uma sustância mais no treino. Isso é verdade? Até que ponto a gente pode estar utilizando o frango? Essa aí é uma excelente pergunta. Quando a gente está falando da carne vermelha, geralmente o teor de gordura saturada ela é maior. Iago, mas isso vai mudar? Sim, com certeza. Dependendo do corte que a gente está falando da carne, vai mudar. Por exemplo, quando a gente está falando como um alcatra, um patinho, o teor de gordura daquela carne é baixo. Mas se a gente estiver comparando, por exemplo, com uma coxa de frango, o da coxa vai ser mais alto. E o que é que isso impacta? No processo digestivo. Muitas pessoas não têm uma boa digestão com a proteína de carne vermelha, justamente porque o teor de gordura é mais alto. E aí, quando a pessoa come um peito de frango, ela se sente com a digestão melhor. Outras questões também são pessoas que têm problemas renais. Existem questões específicas que pessoas com problemas renais precisam avaliar em relação à ingestão de proteína. Muito bem. E, doutor Iago, a gente também precisa falar um pouquinho sobre essa questão da carne de frango, porque muita gente está associando aí que, além de ser uma carne, ela é benéfica, beleza, mas tem muita gente dizendo aí que tem muita carne com hormônio, com a situação assim que algumas empresas estão utilizando hormônios para o frango crescer mais rápido. De que maneira nutricional a gente pode identificar aí um frango mais saudável para comer? Se a gente for falar de micronutrientes, que são aqueles pequenos nutrientes, realmente aquela galinha que é criada no sítio, ela vai ter um teor de micronutrientes que realmente, de fato, é mais elevado do que um frango de granja. Agora, partindo do ponto de vista prático, não tem como a gente viver à base de galinha caipira. Então a gente precisa sim ir no supermercado e comprar o peito de frango. A gente precisa acreditar nos nossos órgãos fiscalizadores. Então, se na Anvisa aprova aquele peito de frango livre de hormônios, a gente deve sim priorizar. Muito bem, boa resposta. Gostei, para poder a gente já desmistificar alguns assuntos. Tem mais gente querendo participar. Olha aí, o pessoal de casa quer tirar dúvida. Todo mundo pode suplementar ou tem que ter indicação médica? Pronto, já vamos chegar aí, saindo a parte dos alimentos para aquela suplementação, ou seja, o tal do whey e outras, né, de várias outras marcas da indústria que vem como suplemento alimentar. Primeiro eu já pergunto, o que é suplemento alimentar? Suplemento alimentar é todo ingrediente que ele é adicionado à sua alimentação para que você possa suprir necessidades específicas. A gente tem suplementos de diversas classes. A gente tem suplementações como, por exemplo, a creatina, que é um suplemento muito comum, que inclusive é derivado dos alimentos de proteína. Então, por exemplo, 1 quilo de carne vermelha vai ter mais ou menos 3 gramas de creatina. Para uma pessoa normal, uma mulher consumir 3 gramas de creatina comendo carne seria um absurdo. Mas ela consegue pegar um scoopzinho de creatina isolada e consumir aquela mesma quantidade e aumentar a sua força. Quando a gente fala do whey, né, que é conhecido como a proteína do soro do leite, o whey protein, a gente também precisa ver a aplicação. Por exemplo, eu sou intolerante à lactose. Eu não digiro bem os alimentos que têm o açúcar do leite, que é a lactose. E o whey concentrado, que é um tipo específico, tem lactose. Então, algumas pessoas que tomam whey têm diarreia, têm gases. Para esse tipo de pessoa, a gente tem outros tipos de fontes de proteína, como, por exemplo, a albumina, que é a proteína do ovo. A gente tem também as proteínas superfiltradas, como a proteína isolada, que não tem adição de lactose. Olha, vamos tirar a dúvida aí. Olha, inclusive tá um burburinho aqui de informação, tá o nosso WhatsApp travado, o pessoal querendo participar. A gente vai dar um jeitinho de colocar aí as perguntas de todo mundo, viu, pessoal? Não se preocupe. Então, vamos lá, vamos especificar. Essa questão, por exemplo, quando fala de suplemento que tem o soro do leite, muita gente já estava dizendo, não, mas o soro faz mal. E como é que o suplemento faz bem, onde tem o soro do leite e onde o soro do leite não faz tão bem? Como é que fica essa mistura? E um pouquinho da questão da albumina. Onde é que realmente essa proteína da albumina, ela faz bem, ela sendo um suplemento industrializado? Basicamente, o soro do leite, ele é onde você tem o maior teor de proteína. Mas olha que interessante, se você pegar agora uma ricota, que a gente conhece como queijo, mas na verdade é um derivado porque ele é feito à base de soro do leite e ácido lático. O soro do leite nada mais é do que o whey protein, apenas está em inglês. Só que ele foi filtrado e feito um pó para que você possa misturar com água. Não tem problema nenhum você estar consumindo o whey. O que você precisa avaliar é se você tem um bom processo digestivo. Já a albumina, a suplementação de albumina, muitas vezes ela é utilizada por ter um bom custo-benefício. Não só o ovo in natura é um bom alimento com bom custo-benefício, como a proteína do ovo, que é mais conhecida como albumina, também tem um bom custo-benefício. Agora, muitas vezes a albumina, ela causa excesso de gases.
Então, muitas pessoas reclamam muito da suplementação de albumina por conta da flatulência. É verdade, tem muito isso. Mas olha, doutor Iago, a gente fica muito confuso com relação a quem pode estar utilizando suplemento. Porque quando fala suplemento, você se colocou muito bem aí quando diz que é para suplementar aquela deficiência. Mas tem gente que está com a saúde em dias, tem uma alimentação bem saudável e ainda toma o suplemento. Qual a reação do nosso organismo com relação a essa carga a mais de suplementos e se tem isso, indicações de quem pode ou quem não pode usar? Ó, a primeira coisa que a gente tem que tomar como base na suplementação é avaliar a necessidade. Então, se você pode comer um peito de frango, se você tem tempo de fritar um ovo, é muito melhor você estar consumindo esses alimentos in natura. Agora, por exemplo, Iago, eu atendo muitos policiais. Iago, eu trabalho dentro de um carro, na viatura. Fica mais difícil para aquela pessoa conseguir fazer um ovo, fritar um ovo. É verdade. Então a gente coloca, vamos colocar uma suplementação de whey, porque aí você só mistura com água, fica muito mais simples. Muita gente quer segurança, muita gente que não tem geladeira, que não tem fogão no seu trabalho, pode sim estar levando uma suplementação. Verdade. Puxando um pouco para fora dessa parte de proteína, toda suplementação precisa ser avaliada. A gente tem alguns tipos de suplementação que fogem um pouco da parte esportiva, mas que são extremamente benéficas, como por exemplo a suplementação de ômega 3, que é um tipo de gordura que você encontra nos peixes. Muitas pessoas não têm nem sequer tempo de estar comprando peixe. Então o ômega 3, ali industrializado, ele serve mesmo, ele é bom. Sim, porque entenda o processo de industrialização como o processo de síntese. Então, aquele ômega 3, ele é retirado do peixe de águas profundas. E aí tem gente que diz, Iago, tem diferença o peixe de água profunda para o peixe branco? Tem diferença. Se você for parar para observar, uma tilápia, ela tem um teor de gordura muito mais baixo do que, por exemplo, um atum, uma sardinha. Isso. Só que, às vezes, a fonte que a gente tem de atum e de sardinha é enlatada. Então, às vezes, tem uma quantidade de sal, de sódio, muito alta. Então, muitas vezes, a suplementação de ômega 3, principalmente para essas pessoas que já têm mais de 50 anos, ela é excelente, porque ela melhora todo o perfil lipídico, diminui aquele colesterol e ajuda na questão cardiovascular. Porém, tudo precisa ser avaliado se existe realmente uma necessidade. Senão, a gente acaba ficando com excesso de suplementação desnecessária, que é extremamente comum. Exatamente. E quantas vezes é indicado usar o suplemento? Se a gente for parar para pensar dos suplementos que têm vitaminas, por exemplo, Iago, eu vou fazer uma maratona, eu vou fazer uma corrida esse final de semana. Essa questão de reposição de eletrólitos, ela é importante que você faça pós-treino e intra-treino. Então, muitas vezes, durante a corrida, o atleta toma um carbo em gel, que nada mais é do que um carboidrato com os eletrólitos, sódio, potássio, mas outros tipos de suplementação vão depender. A proteína, muitas vezes, como o whey, ela deve ser utilizada no dia a dia, independente de haver treino ou não. Mas, por exemplo, existem também os suplementos chamados de pré-treino, que são estimulantes, de fontes naturais, inclusive à base de café e de cafeína. Esses alimentos, esses pré-treinos, eles devem ser utilizados somente em dias de treino. Muito bem, olha, é tanta coisa para a gente perguntar aqui. Infelizmente, nosso horário não é propício, não temos tempo para isso. Mas tem mais uma pergunta, deixa eu colocar pelo menos aqui o telespectador que está querendo interagir. Vamos botar mais uma? Bom dia. Entre o pão e a tapioca, qual menos ruim em uma dieta? Eita, essa é da minha. Ótima. Eu tenho muito essa dúvida. E aí, eu vou usar mais a tapioca ou mais o pão? Vou dar um exemplo prático e vou pedir que você que está em casa pesquise para ter certeza do que eu estou falando, certo? Um pão francês tradicional, ele tem em média 50 gramas. Quando a gente fala de um pão tradicional, ele tem em média 50 gramas. 50 gramas de pão tem 150 calorias. Quando a gente está falando da tapioca, é muito parecido, só que aí vem para a questão prática. Quando é que eu utilizo tapioca? Quando é que eu utilizo pão? Veja o seguinte, é muito mais fácil, e aí cai por terra um mito, você colocar muito mais gramas de tapioca para fazer uma tapioca média, vamos dizer que tem ali 70 gramas, 4, 5 colheres. E isso ultrapassa muito a caloria do pão. Mas, Iago, então por que eu ouvi falar que tapioca era mais saudável do que pão? Aí tem uma questão que precisa se atentar. O pão é um produto fabricado. Então, dependendo dos ingredientes que a gente está falando daquele pão, ele pode ser melhor ou pior. Tem pães que tem mais de 300 calorias em uma unidade. Então, é lógico que nesses casos, a tapioca seria muito mais benéfica do que esse pão, porque o pão é fabricado. Agora, quando a gente está falando dos produtos in natura, aí a gente tem uma classe totalmente divergente. Dos melhores alimentos, já que a pergunta é sobre pão, a gente tem os alimentos mais tradicionais que são os melhores. Por exemplo, se a gente estiver falando do inhame ou do cará,
ou da batata doce, Isso. o inhame, o cará, ele vai ter em média 137 calorias e mais ou menos 150 gramas. O cuscuz também tem. Então, muitas vezes, o cuscuz é um alimento muito melhor para quem busca emagrecer do que, por exemplo, consumir uma tapioca. Porque você iria ter que consumir uma tapioca muito pequena. Então, é muito melhor você consumir o cuscuz, porque você consegue consumir uma densidade maior do que você está utilizando, por exemplo, uma tapioca ou um pão. Eu lhe agradeço, viu? Porque muita gente reclama aqui comigo que eu vivo do cuscuz. E eu amo cuscuz mais do que tudo na vida. Então, atenção, Gilmar, atenção os meus cinegrafistas que andam comigo, não reclamem do meu cuscuz, porque o nutricionista Dr. Iago me liberou para comer cuscuz. Dr. Iago, meu muito obrigada por você estar aqui com a gente. É uma pena o nosso horário ser tão curto, mas já te convido para outras vezes estar disposto a estar dividindo um pouco dessa sua experiência e dessa sua, digamos assim, logística de falar desses alimentos de uma forma tão imediatista, porque realmente ficou na cabeça do pessoal aí de casa de como utilizar de forma adequada as proteínas. Isso ajudou bastante. Muito obrigada por compartilhar aqui o seu conhecimento e deixando aí os últimos finais para que você possa, além de finalizar, dizer onde é que a gente pode te encontrar no Instagram, nas redes sociais. O arroba do meu Instagram é @Iago Medeiros Nutri. Além de nutricionista esportivo, eu também sou profissional de educação física. Então, se você tiver interesse em conhecer o consultório, você vai passar por uma bateria de exame. Quando a gente está falando de dieta e de atividade física, precisa ser avaliado por um profissional. Então, para que a gente atinja suas necessidades específicas, a gente precisa estar conversando. Então, a minha consulta, ela funciona exatamente dessa forma que a gente está fazendo aqui. A gente vai conversando e vai vendo o melhor para cada refeição, aquilo que você consegue aplicar dentro da sua realidade. Muito bem, tá aí, obrigada, viu? Obrigada pela participação. Tá aí, pessoal. Dica boa, só tem aqui no nosso Manhã da Gente. Inclusive, aproveitar e mandar um abraço para meu amigo Jarbas, lá da churrascaria no Colinas. Prepara meu cuscuz que eu tô já chegando por aí, viu? Gente, fica aí ligadinho no nosso programa, que tem muita coisa boa ainda pra gente ver aqui hoje, tá? Eu vou a um breve intervalo comercial e volto já já.